certo? Então, vamos começar a nossa primeira aula do nosso curso. Essa aula vai ser sobre a estrutura do preço. Vamos falar aqui como identificar, né, corretamente a estrutura e seus pontos de confirmação. E vamos falar também sobre tempos gráficos, análise multi-time frame, que é a união de vários tempos gráficos juntos, tá? Peraí que eu acho que falta uma pessoa que acabou de mandar mensagem aqui, só um segundo. Certo, então eles já vão entrando. Continuando aqui, a gente sabe que as estruturas, elas se compõem de... Deixa eu voltar aqui no... Elas se compõem, né, de movimentos gráficos. Os movimentos, eles... No caso do gráfico, ele tem três tipos de tendência, né? A tendência de alta, a lateralidade e a tendência de baixa, certo? A gente tem que aprender quando esse tipo de tendência ela vai se alterar, porque se ela está numa tendência de alta, você tem que procurar, né, compras, tem que procurar alternativas para você conseguir lucrar junto com o mercado na alta. No caso da baixa, a mesma coisa, você tem que vender procurando lucro na venda. Então, quando você vai saber que a sua compra não está mais boa para você fazer, que ela tem uma baixa probabilidade. Então, é esse estudo que a gente vai fazer. E no caso da lateralidade, também tem as nossas operações que a gente faz aqui na lateralidade, só que são com alvos dentro do próprio range, não são alvos que vão sair desse range, certo? Então, por que que a gente vai fazer a análise multi-time frame? Todo mundo fala, opere a favor da tendência. Mas a tendência, ela deriva de vários tempos gráficos. Se você colocar no gráfico diário, depois colocar num gráfico de 4 horas, num gráfico de 1 hora, de 1 minuto, de 5 minutos, você vai ver que, às vezes, um tá para cima, o outro tá para baixo, o outro tá lateral. Então, isso confunde muito, né? Isso confunde muito o operacional que é ensinado por aí, né? Se você... Dizem muito o seguinte, day trader tem que operar nos 5 minutos. Eu discordo. E eu também discordo porque day trader não existe, eu acho, na minha opinião, não existe nem day trader nem swing trader. Isso só existe no Brasil, essa nomenclatura, por quê? Porque day trader ele opera durante o horário do pregão, né? Porque o pregão ele abre 9 horas, fecha às 18h30, que está fechando agora. E então, o cara que opera dentro desse horário de início e até o horário de fechamento, esse cara é o day trader, certo? A partir do momento que ele tem uma posição que sai desse dia e vai para o outro dia, esse cara é um swing trader, né? Swing trader, certo? No mercado Forex, não existe isso. Como o mercado ele é 24 horas, então a gente pode entrar numa posição, hoje sair daqui a 3 dias e a posição não teve nenhum tipo de fechamento, não teve nenhum tipo de gap durante todo esse período, certo? Então a gente não faz esse tipo de nomenclatura, eu não acho correto. Por quê? É igual eu mostrei no grupo hoje. Pô, eu mandei uma operação com alvo, segunda-feira, eu mandei uma operação que tinha um alvo muito grande no índice, um alvo de 4.500 pontos. Ele não alcançou no mesmo dia, ele foi alcançar hoje, que eu vou até mostrar o exemplo. Por que isso foi um swing trade? Pô, foi um swing trade com os padrões daqui, mas eu entrei nessa operação no 1 minuto. Então você imagina, eu entrei na operação no 1 minuto e fui sair dela 2 dias depois. Então, isso não é um swing trade. Isso foi uma operação aberta no day trade que ela acabou demorando mais do que o previsto, certo? Então, essa nomenclatura eu não uso, tá? Swing trade ou day trade. Às vezes eu entro em operações no 1 minuto e seguro elas durante 1, 2, 3, 4 dias, sei lá. Então, primeiramente é isso, a gente não vai ter essas nomenclaturas aqui tanto, tá? Você pode falar, minha posição virou para outro dia. Beleza, isso aí tá correto. Então, como todo mundo ensina, eu sou day trader, vamos operar 5 minutos. O que que o pessoal ensina? Topo, fundo, fundo, topo, rompeu, compra aqui, certo? Essa compra, ela tem lá um objetivo que a pessoa vai especificar de acordo com o operacional, né? FIBO, alvo de FIBO, projeção, alguma outra coisa e tal. E aí as pessoas operam só dentro dessa estrutura lá dos 5 minutos. Perfeito? Porém, às vezes as pessoas vão aqui, né? Compra, compra, dá certo, compra, dá certo, compra, dá certo, compra, aqui o preço faz isso aqui. Aí todo mundo fala, pô, falhou o pivô, e o preço voltou, falhou. Isso aqui não é uma falha, tá? Isso aqui tem um motivo para acontecer, e é exatamente o motivo, o que a gente vai estudar durante todo esse curso, certo? Então, primeiramente, a gente vai sempre ver a estrutura dessa forma. A estrutura não é mais dessa forma, tá? Tanto que se você olhar o mercado ao vivo, ele nunca se movimenta dessa forma, raramente ele se movimenta dessa forma. E a gente vai começar a observar o mercado mais dessa forma. Eu escrevi, aqui está tudo em inglês, porque esse operacional é derivado do mercado estrangeiro, tá? Eu não quis traduzir, porque se por algum acaso vocês forem em fóruns ou terem conhecimento do mercado lá fora, todo mundo vai precisar que vocês comuniquem da forma correta, que seria dessa forma, tá? Eu vou traduzir aqui para a primeira aula, para a gente ter essas nomenclaturas traduzidas, para ter o entendimento correto, certo? Então, como funciona a estrutura? Estrutura de alta. Ela tem um impulso, a correção. Nossa, a correção é um pivô de baixa. Vou vender aqui, negativo. Aí o que o preço faz? Faz um impulso. Uma correção gera um pivô de baixa, todo mundo vende. Faz outro impulso, estopa todo mundo. Faz outra correção com pivô de baixa, todo mundo vende. E o impulso estopando todo mundo. Então, é dessa forma que o institucional gera liquidez para o mercado, certo?
eu vou ler depois o PDF. Eu mandei o PDF para algumas pessoas, quem leu lá sabe que eu estava falando de liquidez, certo? Então, o mercado, o institucional, ele tem dinheiro suficiente para fazer o impulso. Mas a partir desse impulso, ele não tem mais dinheiro para continuar esse impulso infinitamente. Então, o que ele faz? Ele tem que liquidar suas posições, realizar lucro e induzir as pessoas ao erro. Se ele induzir as pessoas ao erro, vai ter pessoas que vão vender aqui, vai ter também pessoas que vão tentar achar topo e vender aqui, e essas pessoas põem stop aonde? Põem stop aqui, põem stop aqui. Quando o institucional realiza aqui 70% dessas posições dele, o que ele faz? Ele vai e realiza lá, né? Seus 70%. Ele realiza os 70% da posição dele e ainda coloca pessoas na venda com stop a favor do movimento que ele quer. Então, ele volta com esses 70% para dentro da posição, fazendo um novo impulso, e esse impulso, ele tem a ajuda dos stops do varejo, né? Dos stops do varejo. Então, é dessa forma que o movimento do mercado é na realidade, certo? Isso é bem simples e você vai conseguir observar mais claramente no gráfico. O que acontece? Esse aqui sempre vai ser um fundo confirmado, que foi o exercício que eu mandei lá ontem no grupo. Esse vai ser um fundo confirmado. Esse aqui está confirmado, esse não está confirmado. Só confirmaria esse fundo se romper esse topo. Se ele não está confirmado, esse rompimento aqui para mim não me tem interesse. Eu não vou ter interesse nesse mercado. Não vou ter interesse em vender esse mercado nesse ponto. Por quê? Aqui é meu fundo válido. Então só a partir daqui que eu iria buscar algum movimento de venda. Se ele não rompe um fundo confirmado, eu não tenho interesse na venda. Isso aqui é apenas uma correção, tá? Uma correção ou indução, tá? Que eu gosto de chamar de indução, que é a indução ao erro no mercado. Perfeito? Se isso aqui pode ser um mercado num gráfico de 1 minuto, e se você colocar esse gráfico lá no, sei lá, nos 15 minutos, você vai ver só uma linha reta, certo? Então isso aqui vai ser o que a gente vai falar na análise time frame. Deixa eu ver se eu só acho um exemplo aqui. Ó, por que a gente faz uma análise multi-time frame utilizando os tempos gráficos maiores até os tempos gráficos menores? Porque quanto menor o gráfico, mais informação a gente tem. E se você colocar um gráfico de 15 minutos, que o preço faz isso, se você colocar lá no 1 minuto, você vai ver que dentro dessa perna tem uma tendência de alta, e dentro dessa correção tem uma tendência de baixa, e depois continua uma tendência de alta, certo? Então, essas duas informações vão ser importantíssimas para a nossa análise. A gente sabe que no gráfico de uma semana, só vão ter 7 dias por semana. Então, vão ter 7 velas. No gráfico diário, você vai ter lá 6 velas de 4 horas. Isso aqui está com exemplo no Forex, tá? Mas o exemplo do nosso mercado seria apenas, são 2 velas de 4 horas por dia. A gente não vai utilizar o 4 horas, a gente vai utilizar 1 hora em vez desse exemplo aqui, tá? Eu vou atualizar esse PDF e vou mandar lá para vocês, porque esse PDF está baseado no mercado internacional. Vamos colocar aqui no gráfico, que eu vou começar a dar os exemplos. Então, se eu tenho uma tendência numa hora, ela está dessa forma. Numa hora, o que eu vou ter lá no minuto? Eu vou ter uma micro tendência, certo? Isso aqui vai abrir isso aqui é para abrir a mente mesmo, porque ninguém fala esse tipo de análise, você não fica observando esse tipo de coisa, você observa apenas um tempo gráfico e você vai operar esse tempo gráfico. Outros tempos gráficos maiores, para que a gente utiliza apenas para ver a tendência, né? Mas a gente não usa de uma forma certa, né? Não utilizam de uma forma correta, que seria justamente para a gente ter uma sequência de movimento lá do tempo gráfico maior até o tempo gráfico menor. Todo mundo fala no mercado que o tempo gráfico menor, ele inicia, e esse tempo gráfico menor, ele vai mudando até o tempo gráfico maior. Então, o que acontece? 1 minuto tem um pivô de alta. Depois do minuto, os 5 minutos tem um pivô de alta. Depois dos 5 minutos, 15 minutos tem um pivô de alta. Então, a tendência sai do menor para o maior. E isso é totalmente errôneo, tá? O tempo gráfico maior é o que manda na tendência. O tempo gráfico menor é apenas um fractal dentro do tempo gráfico maior. Perfeito? Então, ó, se a gente sabe que o nosso interesse é comprar a tendência de alta, a gente vai querer comprar a tendência de alta. Qual o preço mais barato para me comprar a tendência de alta? O preço mais barato para me comprar a tendência de alta é onde? É no fundo, né? É comprar aqui, é comprar aqui. Pô, mas como é que eu vou saber se está no fundo aqui, se aqui está no fundo? Se eu comprar aqui e esse negócio continuar a descer, como é que eu vou saber? Então, é dessa forma que a gente vai fazer esse tipo de análise, vai saber quando que o mercado vai voltar a subir e vai voltar a tendência do gráfico maior. A gente olha aqui, pô, eu tenho aqui 1 hora. Eu sei que ele está subindo. Se 1 hora está subindo e aqui ele começou a corrigir, o que essa correção significa lá no 1 minuto? Aqui, ó, significa uma tendência de baixa, certo? No minuto aqui não é uma tendência de baixa? Ó, aqui eu tenho 1 hora. 1 minuto ele está fazendo o quê? Está fazendo um monte de pivô de baixa, um monte de tendência de baixa. Claro, você não vai tentar adivinhar quando ele vai parar de fazer isso. Se eu quero pegar a tendência de 1 hora, o que eu vou esperar lá no minuto? Eu vou esperar ele fazer a troca da tendência rompendo um topo confirmado. Romper um topo confirmado, esse aqui é o primeiro indício de que o preço vai seguir a tendência do 1 hora. Fez isso aqui, eu já posso efetuar a minha compra e pegar toda a compra até o meu alvo lá de 1 hora.
certo? Então, por isso que a gente faz a análise multi-time frame. A gente compra apenas se a tendência do gráfico maior estiver a favor da tendência do gráfico menor, certo? Vou dar exemplos diretamente no gráfico. Outra coisa que eu estava falando, o preço ele só vai reverter se ele perder algum topo ou fundo confirmado. Se no caso de uma tendência de alta, o preço perder esse fundo, a gente sabe que ele tem uma possível reversão, que ele vai ter, a probabilidade dele é de agora fazer movimentos descendentes. Por quê? Essa informação aqui, ela nos diz isso. O preço rompeu um fundo confirmado e aí ele vai alterar a tendência. O que seria um fundo confirmado? Se eu estou numa tendência de alta, a gente tem que se importar sempre com os fundos. Os topos não são importantes para a gente na tendência de alta. Os fundos são importantes. Só os fundos são importantes na tendência de alta. Lembra lá da linha de tendência de alta? Mas isso aqui não tem nada a ver, tá? Não vamos desenhar uma linha de tendência de alta lá, pelo amor de Deus. A gente vai confirmar os fundos no caso da tendência de alta. Como a gente confirma os fundos? Rompeu o topo, confirma fundo. Certo? Rompe topo, confirma fundo. Rompe topo, confirma fundo. Mesmo esquema aqui. Rompe topo, confirma fundo. Ali também rompe topo, confirma fundo. E é isso. No caso da tendência de baixa, a gente não vai ter interesse nos fundos. O nosso interesse vai ser nos topos, certo? Mesmo esquema, rompe fundo, confirma topo. Rompe fundo, confirma topo. Rompe fundo, confirma topo. Rompe fundo, confirma topo. Beleza? Então, isso aqui é muito importante para o nosso operacional, tá? Quando o preço ele vir e ele superar, no caso da tendência de baixa, superar um topo confirmado, isso aqui é o primeiro indício. O que ele faz? Quando ele rompe esse topo confirmado, o que ele faz? Ele vai confirmar o fundo. Se ele confirmou o fundo, significa que esse fundo é um fundo verdadeiro, é um fundo confirmado, é um fundo que o preço tem a grande chance de não passar. Então, a partir desse momento, a probabilidade é que o preço reverta. Fazendo justamente o contrário que ele estava fazendo na tendência de alta. Confirma topo, rompe topo, confirma fundo. Entendeu? Então, isso aqui é o que vai dar para a gente a alteração, o momento da alteração da tendência. Então, ó, tem um topo confirmado, está na tendência de baixa, vários topos confirmados. O preço superou um topo confirmado, ele vai confirmar o fundo, e a probabilidade maior é que agora ele reverta, confirmando sempre os fundos. Se o preço superar um fundo confirmado, ele vai confirmar o topo, e agora a nossa probabilidade maior é uma probabilidade de baixa, certo? Isso é importantíssimo. Agora, o exemplo múltiplo time frame. Se eu tenho isso aqui numa hora ou nos 15 minutos que seja, eu tenho aqui, ó, deixa eu esticar isso aqui mais. Eu tenho isso aqui no 15 minutos. O que eu tenho no minuto? Um minuto, ó. Eu vou parar aqui, tá? Para dar o exemplo. Então, ó, a pernada de alta numa hora, nos 15 minutos, ela é uma tendência de alta no 1 minuto. O que ela fez? Rompe topo, confirma fundo. Rompe topo, confirma fundo. Rompe topo, confirma fundo. Rompe topo, confirma fundo. Isso aqui é importantíssimo, tá? Para todo o operacional. Rompe topo, confirma fundo. Opa, o que fez aqui? Rompeu o fundo confirmado. Rompeu o fundo confirmado, o que ele fez? Confirma topo. Então, ó, a partir desse momento, se eu tirar tudo isso aqui, a partir desse momento aqui, por conta desse rompimento de fundo confirmado, que confirmou o topo, ele vai me dar a expectativa de baixa. Se lá numa hora eu tenho uma tendência de alta e eu vejo isso, a expectativa agora é de correção. Se eu sei que uma hora está de alta e no minuto agora ele começou uma correção e essa correção vai chegar numa hora, o que eu vou ficar esperto? Eu vou ficar esperto para quando ele alterar na correção de uma hora, eu pegar toda a outra pernada do uma hora ou do 15 minutos, tá? Então, ó, mesmo esquema, rompe fundo, confirma topo, 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 certo? O que o preço faz agora? Nesse momento que ele faz isso e confirma o rompimento de um topo confirmado, ele vai confirmar a outra extremidade do fundo. Essa informação vai nos dizer que o preço está voltando para a sua expectativa lá do 15 minutos. Ele está voltando para a expectativa do 15 minutos. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar uma região para me comprar e o meu alvo vai ser no topo da estrutura dos 15 minutos e não do minuto, certo? O minuto para mim é só para fazer entrada. Os alvos vão ser sempre no gráfico maior.
Então, essa daqui é a expectativa. Então, a partir desse momento, o preço tem a probabilidade maior de agora continuar a estrutura de alta dos 15 minutos. E quando ele chegar num ponto lá de maior liquidez, isso aqui eu vou falar depois, mas quando ele chegar no ponto de maior liquidez do gráfico, ele vai começar uma nova tendência de baixa no minuto. Essa tendência de baixa no minuto vai ser o quê? Vai ser apenas uma correção para o 15. Quando o 15 tiver a sua correção, o minuto vai reverter novamente para alta, e aí a gente vai tentar comprar novamente com a expectativa do topo dos 15 minutos, certo? Então essa daqui é a análise multi-time frame, e essa daqui é as confirmações de topo e fundo. Simples assim, você vai ver o topo rompeu o topo, confirma o fundo. Rompeu o fundo, confirma o topo, tá? Um exemplo mais complexo, se eu tenho um fundo, ele faz um topo, faz um fundo, faz um topo, faz um fundo, faz outro topo, faz isso aqui, vamos confirmar? Ó, tem o fundo, tá? Isso aqui não tem mais nada para baixo, não preciso confirmar isso. Topo, esse topo está confirmado? Não está confirmado. Deixa eu ver se eu acho. Esse topo não está confirmado. Por que que ele não está confirmado? Porque não rompeu o fundo de referência desse topo. Qual é o fundo de referência desse topo? É aqui, ó. Só confirmaria esse topo se o preço fizesse isso. Aí confirma o topo. Não fez, então não tá, o topo não está confirmado. O que o preço fez? Veio, caiu. Esse fundo está confirmado? Não está confirmado. Só estaria confirmado se tivesse o rompimento do topo, certo? Esse topo aqui está confirmado? E esse topo está confirmado. Por que que ele está confirmado? Ele está confirmado por conta do rompimento do fundo. Ó, fundo de referência do topo foi rompido. Então, esse rompimento gerou a confirmação desse topo. Depois, o que o preço fez? Veio, rompeu o topo confirmado. O que ele fez? Confirmou o quê? Confirmou o fundo. O preço foi, rompeu esse topo aqui também, né? O que é o de referência desse fundo também. Esse rompimento confirmou esse rompimento também confirmaria o mesmo fundo, certo? Aqui. O preço veio, esse topo está confirmado? Não está confirmado. Esse topo aqui só seria confirmado se rompesse o fundo de referência. Qual foi o último fundo desse topo? Foi esse. Então, só se rompesse aqui, se passasse desse nível, que eu confirmaria esse topo. Por enquanto, não está confirmado. Esse fundo está confirmado? Está confirmado por quê? Porque ele teve o rompimento do seu topo, certo? Então, isso aqui é uma estrutura mais complexa, e essa estrutura vai ajudar muita gente durante o dia a dia no trade, para a gente não cair nas armadilhas, né? Quais seriam as armadilhas? As armadilhas seriam justamente vender aqui. Por que que eu venderia aqui, sendo que esse topo aqui não está confirmado, entendeu? Então, isso aqui eu não faria, beleza? Não rompeu nenhum fundo confirmado para me pensar em vender. Eu só posso vender se ele tivesse rompido algum fundo confirmado. Caso seria um aqui e tal. Aí sim é uma reversão de tendência. Nesse caso aqui não reverteu, certo? Então não poderia vender. Ele chegou próximo, mas não reverteu e depois ele continuou a alta. E o que que o varejo faz? O varejo faz, vende aqui, né? Tenta pegar esse movimento aqui. Por quê? Porque o varejo fica limitado a observar apenas isso aqui, mas não observa todo o histórico que tem aqui para trás, perfeito? E a análise institucional é exatamente isso. O institucional, ele não opera day trade. Você acha que o cara do Bradesco, o cara do Itaú, dessas corretoras, da XP, vai estar lá no gráfico de 1 minuto operando? Não vai. O cara vai estar operando no gráfico de 1 hora, no gráfico diário, no gráfico semanal, mensal, e vai estar montando posições. O movimento que é gerado no minuto são feitos também pelos HFTs, né? Que são HFTs, são os robôs das corretoras. Isso aqui já é outra história, já é mais para frente. Mas, só para vocês saberem disso, se o institucional opera num gráfico de 1 hora, de diário, de semanal, de mensal, por que que eu vou ficar olhando só 1 minuto? Não faz sentido. A gente faz toda a análise lá do gráfico diário até um gráfico de 1 minuto para a gente tomar a nossa decisão no trade, certo? Eu vou tentar mostrar agora no gráfico, confirmar topo e fundo, para ficar mais fácil para todos. Porque se desenhar a linha é fácil. Deixa eu pegar um gráfico limpo. Vou pegar um gráfico limpo aqui. Então vamos fazer um exemplo, tá? Então, ó, repara comigo. Preço, rompeu o topo, confirma fundo. O que ele fez aqui? Esse topo aqui está confirmado? Não está confirmado porque não rompeu fundo. O preço veio, ficou lateral. Aqui ele teve um rompimento de topo, confirmou o fundo. Aqui o preço veio, tal, rompeu o topo e confirmou fundo. Depois o preço veio, rompeu esse fundo confirmado. O que ele fez? Confirmou o topo. Confirmou o topo. Ó, repara, só aqui já dá para ver que essa informação já nos indicaria essa queda aqui, né? Ó, só essa informação aqui, você sabendo disso, você já consegue observar que é o que o preço fez depois da queda, né? Por quê? Por conta disso, tá? Esse foi o momento que realmente o preço virou o mercado. Então é isso que a gente tem que observar. Vamos continuar. Aqui eu posso falar que é um topo, topinho fraco, que confirmou fundo. Aqui
rompeu o topo também, confirmou o fundo. Mas repara o seguinte, não passou o topo confirmado, tá? Então, a estrutura está de baixa por conta desse movimento aqui. O que ela está fazendo? É porque é difícil você observar nos candles, né? Também é considerado rompimento de topos e rompimento de topos e fundos. Pavio. O pavio, olha, é muito subjetivo, tá? Você tem que tirar... assim, eu vou te dizer que eu não tenho essa regra para mim, se rompe apenas no pavio, se eu considero rompimento ou não. Depende. Nesse caso aqui, teve vários rompimentos, tá vendo? Nesse caso, como teve vários rompimentos, então eu vou considerar esse rompimento. Agora, se tem apenas um pavio, foi lá, um pavio voltou, aí é mais difícil eu considerar esse rompimento, tá? Depois eu vou falar um filtro desses tipo de rompimento, só no pavio ou no corpo. Mas basicamente seria isso. Nesse caso aqui, como rompeu vários pavis, o preço meio que ficou lateral aqui, rompendo, né? Então eu consideraria. Se fosse apenas esse pavio voltou, aí não. Aí seria mais teria que ter outros fatores para me considerar ou não. Perfeito? Então, beleza, o preço aqui rompeu o topo, confirmou o fundo. Aqui ele rompeu o fundo no gap, né? Tem até um indicador que eu gosto muito. Deixa eu botar meu negócio aqui. Eu vou botar. Se alguém tiver dúvida, pode falar aí, tá? Que eu vou lendo aqui no chat e eu já respondo. Só botar um indicador para ajudar na análise. Não é um indicador, é mais um. Oh, meu Deus, botei errado. Tá, eu botei isso aqui só para ajudar na visibilidade aqui do gap, tá? Tirar o gap. Deixa eu botar esse trem tudo assim. Tá, então tá aqui, ó. Só para tirar o gap. Júlio, você recomenda usar gráfico de linha para essa análise de topo e fundos ou acha melhor aprender isso direto olhando os candles? Boa pergunta. O problema é que o gráfico de linhas, ele não mostra para você o preço corretamente. Então, se ele mostrasse exatamente o preço, aí eu usaria, com certeza eu abandonaria as velas tranquilamente. Mas se eu colocar um gráfico de linhas, olha só como seria o gráfico de linhas. Percebe? Deixa eu mudar a cor da linha. Vou botar até amarelo para ver mais fácil. Percebe que a linha não vai lá na máxima. Tá vendo que não vai na máxima? E também não vai na mínima. Ela só vai da abertura para o fechamento, o gráfico de linhas. Então, não tem como você fazer análise pelo gráfico de linhas só por causa disso. Se ele fosse exatamente aqui na máxima e nas mínimas, marcasse as máximas e as mínimas, pô, eu só usaria linha. Eu não usaria candle de jeito nenhum. Ainda mais que é muito mais fácil eu ver aqui, eu ver os rompimentos, eu ver tudo, né? Mas, ó, observa como não mostra a máxima. A máxima do preço, aqui tá falando, ó, que a máxima foi lá em 5,29. Mas o preço foi lá em 5,29 e 12. E o preço foi 5,29 e 78. Então, pô, comeu um bom pedaço aqui, né? Ó, aqui também, ó. Então não tem como utilizar o gráfico de linhas, tá? Mas, com certeza, se você quer apenas estudar topos e fundos, você pode estudar pelo gráfico de linhas, tranquilamente. É muito bom. Se não tivesse esse problema com o gráfico de linhas de não mostrar a máxima e a mínima, com certeza eu utilizaria apenas o gráfico de linhas como o meu drive, né? Deixa eu voltar aqui nas velas. Então, beleza. Ó. Eu botei apenas o indicador aqui que tira o gap, tá? Pra gente observar os rompimentos mais fáceis. Então, ó, abriu com gap de baixa, mas o gap é uma vela oculta, né? Que ela teve negociação durante o leilão. Então, ó, rompeu o fundo, confirmou o topo. Aqui, ó, rompeu o topo. Rompeu o topo, confirma fundo. Rompeu o topo, confirma fundo. Repara que nenhuma vez rompeu o topo confirmado. Então, esse movimento eu não posso comprar. Aqui eu não compro. Eu vejo, eu marco isso aqui apenas para me ver quando vai romper, que vai voltar para a tendência principal. Qual é a tendência principal aqui? É a venda. Ó, a venda rompeu. A compra está rompendo, mas não está rompendo topos confirmados. Então, a compra não tá na tendência. Quem está na tendência é a venda. Então, ó, repara o seguinte, ó, pivô de alta. Aqui, o que o varejo faz? Compra. Pivô de alta de novo, compra. E o que o preço fez? Voltou tudo. Por que ele voltou tudo? Porque a tendência principal, a tendência confirmada ainda era de baixa. Então, rompeu o fundo, confirma o topo. Olha o que o preço fez novamente, ó, pivô de alta, certo? Então, ó, o preço rompeu esse topo aqui, confirmou o fundo, depois ele voltou, rompeu o fundo confirmado, confirmou novo topo, depois
Ele rompeu aqui, mas confirmaria o mesmo topo, não teve outro movimento, certo? Ó, pronto, isso aqui eu não considero como um rompimento, tá? Eu não confirmaria esse fundo aqui por conta desse rompimento. Por quê? Porque foi apenas o pavio, nesse tipo de informação aqui, certo? Então aqui foi apenas uma violação, não teve nenhum tipo de rompimento, não considero. Depois, rompeu fundo, confirma topo, rompeu fundo, deixa eu ver aqui, isso aqui foi notícia, né? Rompeu fundo, confirma topo. Aqui, o que o preço fez? Ó, se eu ver o movimento micro aqui, isso aqui eu considero, tá? Ó, tá a favor da tendência, esse pavio, tá a favor da tendência, ó, a tendência está de venda. Então eu considero como um rompimento. Agora, se está contra a tendência, como nesse caso aqui, eu não considero. Isso aqui é um filtro que eu utilizo. O que o preço faz? Ele vai, rompe o topo confirmado, confirmando o fundo, e aí a tendência ela começa a querer ser revertida. Por quê? Porque ela rompeu realmente um topo confirmado. Rompeu o topo, confirma fundo, aqui é a mesma coisa, rompe topo, confirma fundo. Então, é isso aqui que vocês têm que prestar atenção. As confirmações, elas servem para a gente ver o ponto do mercado. Repara que quando rompeu algo confirmado, é a hora que o movimento reverte. Rompeu algo confirmado, é a hora que o movimento repete. Toda vez vai ser assim. Rompeu algo confirmado, vai ser a hora que o movimento vai reverter. Rompeu algo confirmado, vai ser a hora que a vela vai reverter, que a tendência vai reverter. No caso de hoje, claro, a gente tem que usar alguns filtros para a gente não utilizar ruído na nossa análise. Porque se você observar, dentro desse movimento aqui, qual foi o movimento mais forte? O movimento mais forte foi esse. Esse movimento aqui está fraco, então eu não posso confirmar um movimento fraco. Eu tenho esse movimento aqui como forte, tá? Por isso que o preço, ele veio, perdeu todos esses fundos. Por quê? Porque esse movimento aqui era fraco. Eu vou explicar tudo por que é fraco depois. Ele teve uma lateralidade antes de romper topo. Quando ele rompeu o topo, teve bastante pessoas que compraram aqui esse pivô de alta, né? O preço, o institucional, nunca vai deixar o varejo ir para o mesmo lugar que ele quer ir. Por isso que o preço fez isso. Ele veio, estopou todo mundo que comprou, não perdeu a tendência principal e depois ele subiu. Por quê? Porque ele teve que tirar todas as pessoas da venda. Lembra? Da venda não, da compra, né? Se a pessoa comprou aqui, o stop dela é o quê? É uma venda. Se o stop dela é uma venda e o institucional quer comprar, concorda comigo que ele vai comprar esses stops aqui de graça. Só de tocar lá, as pessoas vão ter que vender para ele por conta dos stops. Então, todo esse dinheiro que está aqui embaixo, ele vai conseguir capturar de graça, sem fazer muito esforço. Depois que ele consegue capturar esse dinheiro todo, ele vai ter bastante quantidade de lotes aqui. Ele vai ter uma quantidade de lotes tão grande por conta desses stops aqui, que ele vai conseguir entrar com uma posição fortíssima após isso, sem aumentar o preço médio dele. Porque o movimento do mercado é topos e fundos. No caso da tendência de baixa, da tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O que o institucional ele faz nesse movimento? Se o institucional tem interesse que o preço se valorize, ele vai comprar aqui e vai querer vender só aqui. Só que ele não tem dinheiro para ficar comprando infinitamente até o preço subir em linha reta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar essa alta em vários pontos. Ele vai comprar. Por que ele vai comprar em vários pontos? Porque, um exemplo, eu tenho lá, não sei, o Bradesco. O Bradesco quer comprar 20 mil contratos. Quer comprar 20 mil contratos de índice. Se ele comprar 20 mil contratos de índice aqui, não vai ter 20 mil contratos para serem vendidos para ele aqui. No máximo vai ter, sei lá, 500 contratos para serem vendidos nesse preço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comprar esses 500 contratos, o preço vai subir, aqui vai ter mais 500 para ele comprar, o preço vai subir mais, aqui vai ter mais 500, vai subir, vai 500, e assim vai, até ele conseguir comprar os 20 contratos dele. Só que qual é o problema desse tipo de movimento para o institucional? Desse tipo de montagem de posição? O problema é que se ele está comprando fracionado porque o mercado não tem a liquidez que ele quer, não tem a quantidade de contratos no local que ele quer, então ele tem que comprar fracionado. E o que vai acontecer nisso? O preço médio dele vai ficar aqui. O institucional ele não tem interesse num preço médio alto dessa forma. Ele não quer que o preço médio dele fique aqui. Por quê? Qualquer correção vai superar o preço médio dele, ele vai ficar no prejuízo. Então, qual é o interesse do institucional? É que o preço médio dele fique na região mais barata possível, que seria lá no fundo do início do movimento, né? no fundo do movimento. Então, o que ele vai fazer? Quando o preço chega num ponto que ele não tem mais capital para comprar, para montar a posição, ele vai começar a realizar lucro. Ele vai realizar lucro, e nessa realização de lucro, ele também vai fazer compras para induzir as pessoas ao erro. Quando ele induz as pessoas ao erro, formando movimentos de baixa dentro do movimento de alta, ele consegue colocar pessoas com stops, vendidas com stops no topo. Esses stops são o quê? São compras. Então, quando o preço retorna na região que ele tem interesse de manter o preço médio dele, ele vai eliminar boa parte desses contratos que ele pegou no preço ruim e vai comprar tudo de novo aqui.
Essa compra dele vai ser impulsionada por todos esses stops aqui. Se o cara vendeu, ele não tem que comprar, o stop dele não é uma compra. Então, a compra do institucional vai stopar todo mundo, vai juntar com os stops as compras e vai impulsionar o mercado mais para cima. Então, o que acontece? O preço médio do institucional vai ficar na região que ele quer e o mercado vai subir sem muito esforço dele. Por que não vai ter esforço dele? Porque o varejo está ajudando ele aqui nos stops. Os stops vão ajudar o preço a subir. Então, ele não precisa fazer muito esforço. Dessa forma, o institucional faz um dinheiro fácil, manipulando o mercado, induzindo as pessoas ao erro, vai induzir as pessoas ao erro nesse movimento. Então, a gente vai confirmar qual é o fundo dessa estrutura e só vai vender se aquele fundo for rompido. Se não for rompido, provavelmente todo movimento que está sendo gerado é uma indução ao erro. Então, você não vai pegar essa indução ao erro, você não vai ser capturado pelo institucional, certo? Então, se eu tenho aqui, o preço confirmou fundo, confirmou meu fundo, eu sei que daqui não pode passar. Daqui o preço não pode passar. Se eu observo o preço voltando dessa forma, com pivô de baixa, e eu vejo que o institucional está fazendo a tendência de alta, eu não vou vender esse tipo de estrutura. Eu vou aguardar o preço romper esse fundo para mim, agora sim eu pensar em vender, ou eu vou esperar dentro dessa estrutura o preço romper topo novamente. Por quê? Romper o topo novamente, o que ele faz ali com o fundo? Ele vai confirmar o fundo. Se ele confirma o fundo, agora eu vou entrar dentro dessa compra aqui, ó. Eu vou pegar essa compra e vou embora junto com o preço, certo? Então é isso que o institucional faz. Ele induz as pessoas ao erro para depois pegar todos os stops e impulsionar o mercado para o lado contrário, né? Nesse caso aqui, geralmente o preço até faz uma pernada reta. Ele vem aqui e rompe o topo confirmado, né? Que esse topo aqui está confirmado. Ó, esse topo aqui está confirmado, rompeu fundo. Rompeu o topo confirmado, confirmou fundo. O preço geralmente faz isso e vai embora. E a gente compra onde? A gente vai comprar exatamente aqui, que é a hora, o momento exato que o preço vai nos indicar que vai voltar para a tendência anterior, certo? Então, todo esse movimento aqui, quando ele for, o primeiro sinal que ele der, que vai voltar para a estrutura maior, é a hora que a gente vai comprar e aproveitar todo o movimento. Vamos ver o exemplo de hoje? Deixa eu apagar. Ó, exemplo de hoje. E aqui eu vou fazer um pouco de análise multi-time frame para vocês observarem, tá? Coloquei no 15 minutos. O que o 15 minutos está me falando? Tendência clara de alta, certo? Ó, deixa eu tirar o gap ali. Ó, tirei o gap ali, só para ver. O que o preço está informando? Tá de alta, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. O que eu quero? Quero comprar. Eu vou querer vender? Não vou querer vender. Então, se eu vou lá para 1 minuto, no dia de hoje, eu sei que os 15 está na alta. Se eu sei que os 15 está na alta, isso aqui, ó, todo esse movimento aqui não me interessa. Todo esse movimento não me interessa. Por quê? Porque os 15 minutos tá de alta. Vamos voltar lá nos 15 e marcar o fundo confirmado nos 15. Tá aqui, ó. Esse é o fundo confirmado dos 15 minutos. Então, eu só venderia se passasse desse fundo. Vamos voltar para o minuto. Ó, toda essa queda aqui não me interessa. Por quê? Porque o preço não passou da minha zona de compra. Se ele não passou daqui, então ele ainda continua na compra. Se ele passasse, aí sim eu procuraria uma venda. Não passou daqui, não me interessa comprar. Se não me interessa comprar e o preço está caindo, eu tenho duas alternativas. Ou eu espero o preço vir e passar para me procurar vender, ou eu espero o preço cair, reverter, e aí eu pego uma compra a favor da tendência dos 15 minutos até o topo dos 15 minutos. E foi exatamente isso que foi feito hoje. Não interessa vender, isso falei errado. Exatamente. Se não romper o fundo confirmado, não interessa vender, tá? Só se passasse aqui, que aí sim eu iria procurar uma venda. Se não passasse, eu vou procurar o primeiro sinal de retomada da alta para mim comprar até o topo dos 15 minutos, certo? Foi exatamente isso que foi feito hoje. O que foi feito hoje? O preço. Rompeu o topo. Rompeu o topo, confirmou o fundo. Eu até marquei isso aqui também. Até marquei isso, mas é mais fraco. Eu esperei realmente esse rompimento mais concreto. Depois que fez esse rompimento, isso aqui é o primeiro indicativo de que vai seguir a tendência dos 15 minutos. Então, ó, rompeu, confirmou de novo. Eu entrei comprado aqui, meu stop no fundo confirmado. Por quê? Ó, lembra, se a estrutura está de alta, não pode perder os fundos. Se não pode perder o fundo, eu vou botar meu stop no fundo confirmado. Vou botar meu stop aqui,
Porque se o preço vir tirar meu stop, ele pode continuar. Então isso aqui eu não posso fazer. Eu tenho que botar sempre meu stop nos fundos, beleza? Nos fundos confirmados. Porque se me stopar, o que eu faço? Aí eu vou procurar vender. Não nesse caso, porque não passou aqui, né? Mas é sempre dessa forma. Se eu estou numa estrutura de alta, estou com meu stop aqui. A partir do momento que eu tomei stop, eu já vou vender e vou me embora na venda, certo? Então, esse foi a compra. Essa compra, ela tinha como alvo. Esse topo confirmado, né? Rompeu o fundo, confirma o topo. Tinha esse topo confirmado. E pelos 15 minutos, seria esse topo o alvo macro. Então, ó, foi isso aqui. Eu até mandei lá no grupo que foi o alvo correto da operação, né? E aqui tocou no alvo. Então, ó, vocês entenderam? Nos 15 minutos, ó, tira todo esse ruído aqui, tá? Do 1 minuto. Não vou mudar para os 15, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Tá aqui, ó. Comprei aqui, saí aqui dos 15 minutos. Só que tudo isso foi tomado a decisão no 1 minuto. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu analisei a estrutura dos 15 minutos, aguardei a confirmação no 1 minuto, fiz a minha entrada no 1 minuto, meu stop no 1 minuto e meu alvo nos 15 minutos. Certo? Então, lembra, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Os 15 minutos tá de alta. Então, a correção dos 15 minutos vai ser uma tendência de baixa no 1 minuto. Igual aqui, ó. Repara aqui, que foi no caso ontem. Olha a tendência de baixa. Ó, isso aqui foi compra ontem também, tá? Ó, mesmo esquema. Os 15 minutos tá de alta. E o preço vem no 1 minuto fazendo uma correção. E essa correção é a correção dos 15. Ó, a partir desse momento aqui, que rompeu esse topo, eu já fui buscar uma compra. E a compra foi bem aqui, se não me engano, por aqui. E o meu alvo? Meu alvo, rompimento dos 15 minutos. Foi bem aqui. Entenderam? Então é isso. Eu observo 1 minuto. 1 minuto está contra a tendência dos 15. Eu vou aguardar e ficar a favor dos 15. Ficou a favor dos 15 no minuto, aí eu vou tomar minha decisão de trade com a entrada no minuto, stop no minuto e alvo nos 15. Beleza? Por isso que essa operação, esse operacional, ele é tão assertivo e ele é tão tem um retorno muito alto, né? Um risco retorno muito alto, como o Auri falou. Por quê? Porque, cara, eu estou fazendo uma operação no 1 minuto, mas a análise é nos 15 minutos. Lembra quando todos os mentores falam que quanto maior o gráfico, mais técnico, mais assertivo? Lembra? É exatamente isso. Mas aqui eu estou mesclando o mais técnico com o mais barato, certo? 15 minutos é o mais técnico, mas a entrada nos 15 minutos é muito cara. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a minha entrada no 1 minuto. Por quê? Porque no 1 minuto é o mais barato. Perfeito? Então, a minha entrada, ela tem toda a técnica, tem todo o operacional dos 15 minutos. Então, a assertividade é toda dos 15 minutos. A assertividade, a lucratividade, tudo é dos 15 minutos. Mas, porque foi feita a compra naquele ponto específico. Ricardo, esse não é o intuito da aula hoje. A aula é só para falar sobre topos e fundos confirmados, tá? E isso aqui vai ser em outra aula, que eu vou falar sobre as regiões de interesse institucional, que é justamente onde vai ser os pontos de compra e venda, perfeito? Eu só estou mostrando as confirmações, que vai ser o principal para você estudar. Quando você tiver todas essas confirmações em mente, pô, confirmou para mim, confirmou fundo, confirmou fundo, confirmou fundo, rompeu o fundo confirmado, já pensa em venda, rompeu o topo confirmado, já pensa em compra, e assim vai, certo? Então, essa vai ser a observação dessa aula, que é justamente você marcar os pontos de rompimento e você marcar os pontos de confirmações, os topos e os fundos confirmados, certo? Então, é isso. Você não pode utilizar indicador de topo e fundo. Por quê? Porque o indicador de topo e fundo, ele vai confirmar isso, vai confirmar tudo, ele vai confirmar tudo. E não é isso. Porque se tiver um movimento desse, o que o indicador de topo e fundo vai fazer? Ele vai confirmar aqui, aqui. Isso aqui vai te ajudar no seu trade? Não vai, tá bom? Não vai. O que vai te ajudar nesse trade é exatamente essa confirmação que eu estou passando para vocês. Tá confirmado. Só vou pensar em vender a partir desse ponto. Aqui, ó, não está confirmado. Confirmou, confirmou, confirmou. Se o preço rompeu, confirmou fundo, vou buscar a compra. Perfeito? Que minha compra, vou buscar essa compra linda. Por quê? Porque eu não tenho interesse nesse movimento. A partir do momento que o preço volta a favor do meu movimento principal, aí eu volto a ter interesse dentro do trade, beleza? Enquanto está ao contrário, isso aqui é apenas indução ao erro, isso aqui é indução ao erro. Então não caio na armadilha do mercado, não caio na armadilha do institucional. O institucional ele vai induzir vocês ao erro várias e várias vezes. Vocês podem tirar como exemplo, cara, isso aqui é batata. Se o preço está na tendência de alta, todo mundo está vendo que a tendência é de alta. O que o preço vai fazer se o institucional quer manter essa alta? Fechou o mercado. Aqui fechou o mercado. O institucional quer manter a alta. O que vai acontecer na abertura do pregão? A abertura do pregão, ela tem algumas alternativas. Ou ela começa aqui embaixo, ela faz um pivô de baixa e continua o resto do dia subindo. Ou ela abre aqui em cima, faz um pivô de baixa, pivô de baixa, pivô de baixa. Não chega no fechamento do gap, que é o que todo mundo quer, o fechamento do gap, e continua reto.
Essas são as únicas alternativas para esse movimento bem aqui. Agora, se o institucional quer manter esse preço para baixo, está de alta. O institucional quer que esse preço caia. Qual vai ser a abertura do mercado? A abertura do mercado vai ser aqui. Ele vai fazer um pivô de alta, vai vir para baixa e vai continuar o preço todinho caindo. Por quê? Porque o varejo ele tem dificuldade de mudar de opinião. Então, o primeiro movimento que o varejo vê é o movimento que o varejo vai seguir o resto do dia. Se o primeiro movimento for um pivô de alta, todo mundo vai ficar tentando comprar fundo aqui o dia todo. E o institucional vai se aproveitar disso com os stops da galera. E é esses dias aqui que o preço estopa todo mundo, que o preço quebra as contas de todo mundo. Vamos ver exemplo no gráfico? Hoje foi um belo exemplo desse, né? Lembra lá nos 15 minutos? 15 minutos não está de alta? Olha que interessante. Abriu com gap de alta, preço derreteu. Com certeza, a partir desse ponto, passou o gap, todo mundo pensou em vender. Quando todo mundo pensa em vender, o preço vai e sobe reto. Sobe reto. Ó, gap de alta, rompe fundo, sobe reto. Qual foi o primeiro movimento que o varejo viu? Qual o movimento que o varejo viu? É isso aqui que o varejo viu. A partir desse momento, todo varejo quis vender. Quis vender topo, todo topo o varejo queria vender. Por quê? Porque ele não consegue mudar de opinião depois que vê esse tipo de coisa. Então, o institucional sempre vai fazer isso. Vamos ver outros exemplos? Todo dia aqui vocês vão ver isso. Ó, aqui todo mundo tá vendo que tá subindo, né? E aí o preço gap de baixa, a expectativa era o quê? Do varejo. Alta, né? E aí depois o preço derreteu, fez a primeira alta, derreteu. O Profit tem limitações para o operacional, Ricardo? Cara, eu acho que tem. Por que que ele tem? Porque aqui no TradingView eu consigo utilizar o imã. O imã tem lá no Profit, mas aqui o imã ele é mais perfeito, tá? Eu consigo botar linhas lá tem essa linha aqui, né? Tem essa linha aqui, né? Só que aqui eu consigo botar essa linha reta se eu quiser. Ó. Aqui, ó, ela tá reta. Ó. Lá no Profit não. Lá no Profit você consegue botar, por exemplo, vou botar o imã aqui e aí aqui isso aqui dá para botar essa linha reta? Porque que eu saiba só tem essa linha aqui que fica reta, né? A contínua. Não, então se dá, beleza. Então se dá, beleza. Tá. Então, questão é isso aqui dá. Outra coisa. Tá. A gente utiliza essas ferramentas aqui, ó. Esse retângulo. Para marcar nosso ponto de interesse, nossa zona de interesse. Isso aqui eu acho que o Profit é falho nisso. Eu consigo vir aqui no. Eu não sei se dá lá, vocês me respondem aí. Eu consigo vir aqui no TradingView, ó, colocar na máxima dessa vela. E a outra ponta eu coloco na mínima da vela. Depois eu puxo pelo meio. E eu sei que está exatamente na máxima e na mínima da vela lá que eu coloquei. Entendeu? Eu acho que no Profit não tem esse do meio aqui, só tem aqui, né? Então acaba que você foge um pouco ali da vela, né? Você tem que olhar ali meio que no olho. Então, se você, sei lá, você vai puxar, mas coloca muito para cima, acaba que fica errado, entendeu? Então, isso aqui pode mudar claro, pode mudar um pouco para você. Eu mesmo sou muito perfeccionista nesse caso aqui, tem que ser para mim, tem que ser na máxima e na mínima. Não pode ser contra, porque às vezes, por conta de meio ponto ali, vai errar o trade para você, entendeu? Então, para mim, eu utilizo realmente os pontos específicos do preço, tá? Porque justamente, né, se aqui foi a máxima do preço, então é essa informação que eu quero. Eu não quero uma informação que não existe. Uma informação para cima, uma informação para baixo, beleza? Isso aqui eu acho que no Profit, na verdade, eu acho que ele só tem um de um lado e um na outra extremidade, né? Então, isso aqui é bem chato no Profit. Deixa eu ver outra coisa. Talvez tenha outra ferramenta lá no Profit sem ser esse retângulo, tá? E a gente nem sabe. Eu vou até abrir o Profit para me dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Tá. O mais importante. Entendi. Não, sim. Se você colocar lá nas propriedades o preço da máxima e o preço da mínima, aí dá certo, realmente. Ferramenta canal? Ferramenta canal. Esse eu não conheço. Vamos ver aqui. É esse daqui, canal. Pronto, tá aí a solução aí de vocês, ó. Só que não tem como preencher, né? Tem como preencher? No tamanho que quiser. Extensão à direita. Vamos ver aqui. Tá, é verdade. Mas também não, só tem um negócio aqui embaixo, né? Vamos ver. Vamos tentar aqui preencher, preenchimento. Deixa eu botar só um exemplo aqui. O nela é azul. Tá, então, isso aqui teria que ser assim, né? Entendi. Tá, mas o problema, deixa eu ver se dá pro outro lado. Dá pro outro lado também. Certo. Então, vamos testar aqui. Vou botar aqui vou botar aqui na mínima dessa vela. E esse aqui na máxima da vela. E esse aqui só puxa pro lado, né? Cara, esse imã aqui do Profit é chato, hein? Não desgruda. Cadê o Michael? Acabei de olhar. Tá. Então, beleza. Dessa forma que daria pra fazer exatamente, ó, como o Lucas falou. O quadrado, vamos ver o quadrado. Não, o quadrado é o retângulo, né? Não, mas esse aqui não dá, ó.
Não dá, porque se eu botar... Aqui dá pra me botar na mínima lá da vela, por causa do ímã, tá vendo? Mas e a outra ponta? Aí, ó, e essa ponta aqui? Como é que eu vou botar lá na máxima? Entendeu? Aí não dá. Usando retração de... Ó, eu tô fazendo isso usando retração de fibra apenas com nível de 50%. Aí eu coloco a extensão apenas para a direita. Pô, essa da fibra aí, eu já liberei já. Uhum. Essa da fibra aí eu não entendi muito, não. Você tira todas as fibras? É isso? Ficaria assim e preenche. E tem como preencher a parte interna. Ah, tá aqui o preenchimento. Vamos ver. Ah, entendi. Deixa o nível de 50 também. Ah, você deixa também o de 50? É, de 50 é bom também. Tá, beleza. É o único problema, né? É que ela fica contínua, né? Só esse problema aqui, que ela fica contínua. Tá, entendi. Então, beleza. Então, eu achei a opção do Lucas aí melhor do canal, viu? Que dá pra botar especificamente. E eu utilizo dessa forma aqui, bem específica. Cadê? Ó, eu utilizo dessa forma aqui, tá? Pra me ver realmente onde foi superado a zona. Então, essa forma aí do Lucas seria melhor, tá? Se fosse contínuo aqui, eu teria que apagar. E para me apagar, eu perco essa informação aqui. Da mesma forma aqui, ó. Meu ponto de rompimento, eu tenho ele aqui, deixo marcado. Aqui eu sei que rompeu, entendeu? Então, o melhor seria o que o Lucas deu alternativa aí. É, uma coisa que TradingView é maravilhoso são nas ferramentas, né? Por exemplo, se eu tenho essa ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta de topo. Mas eu deixo configurado dois tipos, ó. Se eu botar demanda, que seria o fundo, ela já colore e já escreve do jeito que eu quero. Do jeito que eu configurei, ó. Então eu só ponho e escrevo e coloco. Não, Rodrigo, eu vou citar nas próximas aulas, tá? Elas são em todos os tempos gráficos que você imaginar na sua vida aí. Vem desde do diário até 1 minuto, as regiões. Então, isso aqui é muito bom do TradingView, tá? No caso das linhas, eu tenho variações em nomenclaturas também para me auxiliar. Então, aqui, ó, tenho vários modelos, ó. Tenho vários modelos. O problema do TradingView é que só tem na Orma, né? Eu utilizo na Orma. Não tem mais nenhuma outra corretora. Então, ó, o exemplo aqui da linha, eu tenho aqui meus modelos, ó. Eu coloco lá, liquidez, aí tem lá. Se eu quiser mudar, que isso aqui eu vou falar tudo depois, tá? Tem liquidez, tem choque, já muda lá, já escreve direitinho, tem boys, tem o meu 0 a 0, que seria o meu break-even, já muda, tem o meu, a máxima do 4 horas, a mínima do 4 horas, tem várias opções aqui. Então, eu não preciso vir aqui e ficar escrevendo, ficar mudando a cor, não sei o quê. A cor, tudo já está pré-configurado. Então, por isso que o TradingView para mim é a melhor alternativa. E aqui eu divido entre time frames maiores e menores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui ligeiro. Deixa eu vir aqui no dólar, ó, vem aqui 15 minutos. Deixa eu apagar isso aqui. Um exemplo aqui rapidão. Ó, vou marcar esse rompimento aqui como um boys do tempo gráfico menor, que é low time frame, tá? Menor tempo gráfico. Se eu botar numa hora, tá vendo que não tá aparecendo a minha marcação? Porque ela tá limitada a aparecer no gráfico menor. Não faz sentido, eu não quero que ela apareça no gráfico maior. Então eu tenho essa diferença. Se eu botar aqui, ó, um boys do high time frame, que seria do tempo gráfico maior, ele vai aparecer em todos os tempos gráficos. Ó, voltou aqui o do menor, entendeu? Mas o do menor, para mim, não tem interesse lá no gráfico de uma hora. Imagina eu fazer um monte de marcação aqui no minuto, e aí eu coloco lá numa hora, vai ter um monte de marcação, e uma vela aqui vai ter um monte de marcação. Então, isso aqui, para mim, também é importantíssimo no TradingView. Tá, agora, o mais importante do TradingView, eu acho que é isso aqui, que são essas duas ferramentas. Isso aqui é o mais importante do TradingView. Eu não largo o TradingView por nada por causa disso aqui. Se o Alan estiver disposto a criar uma ferramenta dessa aqui no Profit, aí, rapaz, vai ser show de bola, viu? E eu acho que não é difícil, hein, Alan? Tá aí uma ideia para você, ó. Replicar essa ferramenta aqui lá no Profit. Então, ó, arrocha lá, que não é difícil, não. Um exemplo aqui para vocês. Um exemplo prático. Essa ferramenta, ela vai me indicar a compra. Ó, a linha do meio, ela é minha entrada. O final da vermelha é stop e o final da verde a compra. Se eu botar a outra aqui, é justamente o contrário. Justamente o contrário. Essa é a de venda. Essa ferramenta se chama posição comprada e posição vendida, tá? Então, a posição vendida, aqui é a minha entrada, aqui é meu stop, aqui é meu alvo, perfeito? Agora, na prática, isso aqui é para aula de gerenciamento, tá? Gerenciamento profissional é nessa aula aqui. Não dá para usar risco-ganho do Profit, porque ela se você mover o stop, ela move o ganho, entendeu?
Se você move um, ela move o outro automaticamente. Não tem como ser individual um para o outro. Você tem que botar lá seu risco retorno 3 para 1. Você move o seu stop e ela vai movendo o seu ganho. Então isso aí não serve para mim, porque, cara, às vezes eu tenho isso aqui, aí não dá para me colocar aqui, é muito mais intuitivo. Um não mexe o outro. É livre, entendeu? Então tá, vamos aqui no exemplo rapidão. Rapidão, rapidão. Se, por exemplo, eu vou marcar aqui aleatoriamente, tá? Isso aqui não é aula de região. Isso, R$ 30 para realizar operações pela hora, mas R$ 30 mensal. Mas se tem lá, se você pagar R$ 30 de corretagem, aí ele sai de graça. R$ 30 de corretagem eu nem sei quantos contratos dá, mas no mês dá para fazer R$ 30 de corretagem. Sai de graça o TradingView. Mas se não fizer R$ 30 de corretagem, aí você paga R$ 30 para você utilizar. Ó, então, ó, 2 exemplos aqui práticos. Então, primeiro exemplo, ó, eu pego a ferramenta de compra, ponho no meu ponto de compra, pego o meu stop, ponho no local do stop, pego o meu ganho, ponho no local do meu ganho. Seria aqui um exemplo. Vou diminuir aqui, tá? Vou pegar aqui outra ferramenta igual. Agora, minha próxima compra foi aqui. O meu stop aqui embaixo. E o meu alvo, mesmo alvo. Só para exemplos, tá? Então, ó, observa o seguinte. Eu tenho 2 stops diferentes. Isso aqui é para aula de gerenciamento que vai ser 200 operações para sair de graça. 200 operações, mas com quantos contratos? Porque a corretagem é por contrato, né? Que às vezes a pessoa opera com 10 contratos, então não seria 200 operações, seria 20, né? Eu não sei. Tem que ver lá. Eu não sei direito não, tem que ver. Isso são 200 operações com um contrato, você quis dizer aí? Contando entradas e saídas. Ah, tá, perfeito. Então seria 100 operações, né, no mês. Ó, a resposta da... certo. A pergunta aqui do Rodrigo. Perfeito. É isso aqui que eu faço no mercado de Forex, tá? Eu analiso tudo aqui, ó. Analiso tudo no TradingView e realizo minhas operações em outra plataforma que seja. Cara, se eu venho aqui no dólar, eu vejo que aqui tem entrada, eu só vejo aqui o preço da entrada, eu vi aqui o preço. 385. Vou lá no Profit, espero chegar no 385, faço minha entrada. Ou então vou lá, só ponho minha ordem, entendeu? E faço a análise pelo TradingView. Eu faço isso perfeitamente no Forex, porque no Forex a maioria das corretoras utiliza o MetaTrader, né? Eu tenho corretoras que utiliza exatamente, pendura ordens, isso mesmo. Você vê lá a região no TradingView e aí você vai e joga no Profit. Claro, se você operar direto no TradingView é sempre melhor, né? Mas pode fazer isso também. Então vamos voltar aqui na ferramenta. Essa ferramenta aqui para mim é o ponto-chave do TradingView. Então, ela tem algumas configurações. Você consegue perceber que os stops estão diferentes, né? Esse stop aqui é 4 pontos de stop e esse stop aqui é 8 pontos. Perfeito? Eu vou configurar aqui um exemplo de uma conta fictícia. Vamos botar aqui que eu tenho R$ 1.000 na minha conta e eu quero arriscar R$ 100 nesse trade, certo? Quero arriscar R$ 100 nesse trade. Eu nem vou botar R$ 100, vou botar R$ 50 nesse trade. Então, a minha conta tem R$ 1.000 e eu vou arriscar R$ 50 nesse trade. Qual a informação que o preço que a ferramenta vai me dar? A ferramenta, nesse caso aqui não vai dar, né? Porque o trade é 80, tem que ser R$ 80 aqui. Eu vou botar R$ 80, que tem 8 pontos, perfeito? Ó, então, ó, o que a ferramenta me diz? Ela me diz que a quantidade de contratos que eu posso comprar é 1. Por quê? Se eu comprar um contrato, pegar no meu stop, eu vou perder quanto? Eu vou perder aqui R$ 80. Eu vou perder aqui menos R$ 80. Vou perder aqui R$ 80 pegar no meu stop. Agora, se eu tenho uma operação com 4 pontos e eu também quero a mesma coisa, 4 pontos de stop, e eu quero que o meu risco seja R$ 80, olha o que a ferramenta me fala. Ela me fala que eu posso comprar 2 lotes. Se eu comprar 2 lotes, o meu stop vai continuar sendo R$ 80, independente do tamanho. Esse stop aqui é 8 pontos, eu perco 80. Esse stop é 4, eu perco 80. Se o stop fosse 2, eu perderia 80 também. Se fosse, sei lá, 6, entendeu? Ela ajusta a quantidade de contratos de acordo com o valor que você define para o seu stop. Isso aqui é um gerenciamento de risco profissional, tá? Vai ter uma aula mais avançada sobre isso. Só estou falando por conta da pergunta lá do TradingView. Então, ó, pô, mas eu vou perder 80 nas duas. Qual é a diferença? Batendo o olho aqui, qual vocês acham que pagou mais dinheiro? Já respondi. Primeira ou segunda? Ó, então só ela respondeu. Ó, mas a segunda, né? Mesmo ela sendo acima. Por quê? De acordo com o gerenciamento de risco, como o stop está menor, ela me proporcionou entrar com mais lotes. Essa maior quantidade de lotes gera um maior resultado no final da operação, comparado a essa. Então essa, ó, eu entrei com um lote, eu fiz 60 pontos, 60,5 pontos. Tá vendo lá a quantidade, ó? A minha conta iniciou em R$ 1.000 e lá no meu alvo ela me deu R$ 605 de lucro nessa operação, com 60,5 pontos. Essa operação, ela já pagou menos, pagou 54 pontos, porém aqui eu tinha
2 lotes, de acordo com o que a ferramenta me proporcionou, e aí eu fiz R$ 1.080. Fiz quase o dobro dessa primeira operação. E o meu risco é igual, exatamente igual. Eu não perderia mais ou menos, né, em nenhuma operação. É sempre igual. Isso aqui é o que vai controlar as percas da sua conta. E o tamanho do stop é o que vai alavancar a sua conta exponencialmente. Perfeito? Aqui é muito fácil fazer esse cálculo aqui sem a ferramenta, né? Porque aqui eu botei R$ 80, um lote, 4 pontos, 2 contratos, né? Isso aqui é muito fácil você calcular. Se fosse 2 pontos, 4 contratos. Mas imagina, pô, eu quero botar R$ 300 de risco. Aí você não vai conseguir calcular manualmente, né? Então, é por isso que eu uso a ferramenta, ó. Eu tenho aqui R$ 300 de stop. Ela tá me falando que eu posso comprar 3,75. Como o mercado não tem lote fracionado, eu iria comprar arredondado para 4 ou para 3. E aqui 7,5. Então aqui eu iria arredondar para 7 contratos. Se o meu stop for maior, olha lá o que acontece com a quantidade, ó. Tá vendo? Ela muda de acordo com o tamanho do stop. Olha lá, agora eu posso comprar 5. Agora, ó, posso comprar 4. Agora, posso comprar 3. Independente do tamanho do meu stop, o meu risco é sempre, no caso não é mais 80, né? Eu botei 300. Sempre vai ser R$ 300. Independente do tamanho. Independente do tamanho do stop. Então, se eu diminuir, ó, se eu aumentar meu stop, aliás, o lote vai diminuir, mas o meu stop vai continuar sendo o mesmo. Entenderam? Então, isso aqui vai controlar as suas percas, para você nunca ter perca maior do que o planejado, e vai alavancar o seu ganho dependendo do tamanho do stop. Então, ó, nesse stop aqui, eu vou perder R$ 300. Nesse stop aqui, eu vou continuar perdendo R$ 300. Vocês entenderam isso aqui? Então, essa ferramenta para mim é importantíssima. Como eu opero Forex e o mercado é fracionado, então eu preciso muito disso aqui. Beleza? Então, eu acho que essa ferramenta, se ela tivesse no Profit, poxa, seria perfeito. E aqui o TradingView é muito mais intuitivo, né? Não sei vocês, mas para mim observar o gráfico eu gosto muito mais. Você é bem livre aqui, não sei. Eu prefiro o TradingView, mas também já tem muito tempo que eu não uso o Profit, muitos anos. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre os topos e fundos confirmados, que foi o tema da nossa aula hoje? Ó, lembrando, estrutura de alta. Confirma fundo, rompe topo, confirma fundo, rompe topo, confirma fundo, rompe topo, confirma fundo, rompe topo, confirma fundo. Cara, então já é um cheque em branco. Ah, se vocês perceberem, cara, eu vou dar um exemplo só de trade aqui para vocês, só para vocês ficarem excitados. Isso aqui tu é doido, isso aqui é bom demais. Ai, 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 ai. Olha só isso aqui. Cadê? Eu não lembro qual foi o trade que eu fiz esses dias, meu Deus do céu, minha memória tá horrível. Pronto, foi isso aqui, ó. Lembrei. Até mandei um print lá pro Alan. Foi isso aqui. Não vem ao caso eu falar por que eu marquei isso aqui, tá? As outras aulas vai ser totalmente sobre isso. Então, ó, foi isso aqui. Foi isso aqui que eu marquei. Isso aqui era nos 15 minutos. Isso era nos 15 minutos, beleza? Ó, eu tinha essa região dos 15 minutos, tá? E eu tinha esse topo dos 15 minutos. Então, lembrando, tendência de alta, fundo, topo, fundo, topo. Então, eu vou buscar comprar no fundo, vender no topo, beleza? Então, o que eu fiz? Eu vim no minuto. Claro, eu não vou comprar quando tocar, né? Porque o preço pode simplesmente vir e rasgar isso aqui. Eu vou esperar ele confirmar. Isso aqui também é coisa de outras aulas, tá? Ó, repara isso aqui, cara. Isso aqui foi o trade que eu fiz, ó. Eu marquei isso aqui. Ó, para comigo. Rompeu o fundo. Confirmou o quê? Confirmou topo. Rompeu o topo. Confirmou o quê? Confirmou fundo. Opa! Rompeu o topo confirmado? A tendência dos 15 está de alta? Pau na compra. Pau na compra. Tá bem aqui, ó, minha compra. Essa foi minha compra. Meu stop foi aqui nesse fundo. E meu alvo? Lá no tão distante. Tá aqui, ó. Essa foi minha compra. E ainda abriu com gap de alta lindo, que ainda me deu mais um dinheirinho pra cerveja. Mas essa daqui foi minha compra. Então, reparem. Cara, isso aqui é bom demais, meu Deus. Ó, tendência dos 15. Fundo, topo, fundo. Vou buscar comprar no fundo. Eu vou comprar nos 15 minutos? Eu não, vou comprar nos 15 minutos, não. Vou comprar no minuto. Vamos ver aqui um minuto. Aí eu vim no minuto e esperei o quê? Esperei confirmar que ele estava voltando para a tendência de alta. Qual foi a confirmação? Foi isso aqui, cara. Topo confirmado. Passou do topo, confirmou fundo. Pau na compra. Aí, ó, meu alvo. Olha o tamanho do meu stop. Olha o tamanho do meu stop. Meu alvo. Meu alvo lá nos 15 minutos. Olha, perfeito, cara. Isso aqui foi uma operação que me pagou. Olha o risco retorno. 17,4, 17,40% do meu risco. Minha âncora é os 15 minutos. Mas só que deriva do. Eu vou falar mais à frente, mas
A gente começa lá do diário, tá? Eu mandei um print pro Alan, deixa eu até ver, eu vou botar aqui o print para vocês verem, que é como é a confluência que acontece, quando a confluência acontece, de todos os gráficos. O PDF para distribuir para todos. Eu vou olhar uns PDFs aqui, que eu tenho muitos PDFs que eu tinha do meu material. Ah, outra coisa que eu ia falar. Alguém sabe qual é o valor para deixar um contrato rolar para o outro dia na hora, mano? Pô, eu não sei, cara. Não sei. Não sei te falar, porque eu nem observo isso. É igual hoje, acho que foi o Lucas, perguntou para mim quanto eram as taxas da hora, mano. Cara, eu nunca nem vi taxa. Gosto de taxa, nunca nem vi. Só sei que cobra lá. Se fosse pra me pagar, aí eu saberia, mas cobra automático. Cadê, Ana? Ó, pronto, foi isso aqui, ó. Olha que confluência linda. Isso aqui, todo mundo vai aprender isso aqui. Então, conturbada, posicionada. Nada, cara. Se você fizer essa análise. Mas eu tô te falando, rapaz, é porque eu não sei se você viu a operação que eu fiz no índice. Mandei essa operação segunda-feira. Ó, vamos fazer a análise aqui dessa operação rapidinho. Rapidinho. Olha isso aqui. Essa região aqui era diário. Diário. Aí eu vim para os 15 minutos, ela rompeu a estrutura dos 15 e tal, confirmou que estava na queda. Tá no diário. E aqui embaixo é o quê? É outro diário. Isso depois eu vou falar, mas isso é só. Isso, não, minha venda foi executada aqui no dia 2 foi ontem e deu a saída hoje. Então, ó, aqui era diário, confirmou queda no diário, ele vai até onde? Até o outro diário. Repara o seguinte, se ele vai até esse diário, eu ia procurar uma operação nesse miolo para mim pegar um alvo até aqui. Aí eu vim no minuto, no dia 2, dia ontem, ó, no minuto aqui ontem. Deixa eu tirar aqui o no gap. O que aconteceu ontem? Abriu com gap de baixa, ficou lateral, começou a romper fundos, confirmando venda. Eu efetuei a venda aqui. Olha só, é aquilo que eu falei para vocês também, ó. Não existe day trader, swing trade, não existe essas coisas. Cara, eu fiz a operação aqui num minuto, ó. Olha meu stop, 145 pontos. Meu alvo eu coloquei lá no diário. Tem noção disso? Você fazer uma operação num minuto e segurar ela até o diário? Foi isso aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Eu fiz essa operação. Ó, ela ficou posicionada até hoje. Foi me tirar 6 horas da tarde. A operação. Então, olha só. Operação de risco retorno 30 para 1. Então, imagina, 30 para 1, o que é 30 para 1? Se você põe 50 reais de risco, você ganhou isso aqui, ó. 1.550 reais com 50 reais. Então, eu acho importante vocês procurarem essas informações sobre como deixar a posição no mercado, tá? Porque se você tá de acordo com a análise, cara, não tem notícia que vai te tirar, não. Não tem notícia que vai te tirar. Você faz uma análise institucional, então o institucional vai seguir a sua análise. Não, não é o institucional que vai seguir a sua análise, né? Claro. Você vai seguir a análise do institucional, então o institucional vai te levar até o seu alvo. Cara, imagina aí, você bota 50 reais de risco, ganha 1.550. Isso aqui é igual eu falei no grupo lá, parece aquele mágico de praia que faz uma nota de 2 reais virar uma nota de 100, né? É a mesma coisa. Então, ó, eu acho importante todo mundo saber aí como funciona para manter posição para outro dia, tá? Mas, claro, se você entrar na operação no final do dia, tá lá quase no seu zero, no final do dia, aí você vai sair da operação, né? Você não vai. Mas aqui não. Aqui, quando o pregão fechou ontem, se eu não me engano, tava me dando já. Tava bem aqui na metade, ó. Fechou. Ó, quando fechou aqui, tava me dando 1.700 pontos. Então, pô, fechou me dando 1.700 pontos, eu já tinha colocado no zero. Então, ele não ia abrir com um gap de mais de 1.700 pontos para cima, né? Então, isso aqui foi tranquilo para me segurar essa operação. Em momento algum, ele rompeu o topo. Ficou sempre nas vendas. Então, foi tranquilo manter isso aqui. Operação executada num minuto, durou 2 dias. Ontem e hoje, né? 4.500 pontos, com 145 de stop. Hoje não, né? No final de dia de ontem eu ainda tinha feito uma operação pequena, né? Pagou também 500 pontos, foi rapidinho. Qual a performance em ações? Conseguimos resultados tão fantásticos. Cara, quando você coloca seu risco no zero? Quando você coloca seu risco no zero? Geralmente quando confirma uma quebra de estrutura, tá? Por exemplo, eu fiz minha entrada aqui. Quando ele rompeu esse fundo aqui, foi a hora que meu stop veio para o zero. Tá? É bem rápido. Quebrou a estrutura confirmando, já vem para o zero. Beleza? Tem outros fatores, mas isso é. Pois é, vocês estão me fazendo adiantar o custo todinho aqui numa aula. Mas não tem problema, não. Tudo que eu estou falando aqui não tem nada de avançado, justamente para vocês não pegarem vícios, né? E tipo assim, se eu adiantar todo o curso numa aula, vocês vão ter milhares de dúvidas. Então vamos com calma, porque a gente vai sanando as dúvidas por tópicos, certo? Então, beleza. Me perguntou aí de ações? Vamos dar uma olhada. Ixi, eu tô sem um negócio de ações aqui. Cara, isso aqui, deixa eu ver um negócio que eu fiz um estudo pro Alan. Deixa eu ver se deu certo. Estranho.
Não, ainda tá lá na... E ainda tá aqui na compra. Ó, tem umas ações aqui na compra. Fala uma ação aí. Coca-Cola. Geralmente, mercado americano, qualquer ação vai funcionar. Eu queria ver se vocês falavam alguma brasileira aí pra gente ver. Olha só, Vale, perfeito, Vale, vamos ver Vale. Mas vamos ver aqui a Coca-Cola, que foi o primeiro exemplo, tá? Ó, daqui de cara eu já vejo um monte de trade. Cara, pior que eu não tô achando, não. Eu tô achando muito fácil o índice dólar, nossa senhora. O dólar tá parecendo uma mãe. Ó, então, ó, de cara aqui, se eu botar essa Coca-Cola, aqui seria compra. Antes de chegar nessa compra, ó, eu vou botar aqui no replay pra me mostrar outra coisa. Aqui seria comprar, rompeu lá, quero comprar aqui. Não vou comprar no topo, né? Sou louco de comprar topo. O preço mais caro que tem é o topo. Não, se eu observar um fundinho, tem esse fundinho aqui, perdeu esse fundo, confirmou topo. Confirmou topo e esse fundo está confirmado. Só posso vender se passar esse fundo, só posso comprar se passar algum topo, né? No caso seria. Mas adiantando um pouco. Você está vendo a distância que o preço está até a minha zona de compra? Pô, eu vou ficar aqui 2 meses olhando esse preço cair até eu poder comprar? Não vou. Eu vou procurar alguma coisa para me vender até aqui e aqui eu compro. Mas isso aqui é algo mais avançado, eu vou falar para frente. A gente chama de zone to zone. Você sai de uma zona, vai para outra, vai de uma zona, vai para outra. Aproveita todas as oportunidades. Então, nesse caso, vamos ver aqui se deu algum trade. Ó. Opa, opa, ó. Vai chegar na minha compra. Que rompeu o fundo, confirmou topo. Confirmou topo, me deixou aqui um ponto aqui que eu poderia vender. Vender entre aspas. Se o preço vir bater na minha compra, eu vou comprar para ele estourar esse topo aqui. Agora, se o preço não chegar aqui, vir aqui, eu posso vender até aqui, depois eu compro até aqui. Entendeu? Então é isso. Vamos ver. Tá, então aqui bateu na minha venda, que seria minha venda. Meu stop, meu alvo. Bateu no meu alvo, aqui seria o quê? Bateu no meu alvo, já viro pau na compra. Posso comprar até onde? Até estopo aqui, posso ver se tem outra região, pode ser até aqui. Vamos ver até onde vai. Se vai estopar. Vamos ver, vamos ver. Opa, bateu no meu alvo. Bateu no meu alvo, então. Aí eu já teria outros fatores. Então, beleza? Então, só respondendo, Ricardo, você tá vendo como daria certo? Aqui, ó. Foi uma venda aqui linda, uma compra linda, tranquilo aqui, sem problema nenhum. Se eu fosse operar até 1 minuto aqui na Coca-Cola, eu te mostraria, mas aí é algo mais complexo. Vamos ver. Vale. Nossa, lindo, já vi um trade aqui de longe. Não, já vi vários trades aqui. Eu vou ver aqui se tem algo mais fácil de se analisar. Nossa, mas tem gap, hein? Meu Deus, deixa eu tirar esses gaps, pronto. Tá, então vamos começar aqui. O preço estava aqui na estrutura de baixa, ele veio, rompeu fundo, rompeu topo, né? Rompeu topo, confirmou fundo, rompeu topo, confirmou fundo, então a partir daqui eu já procuraria uma região de compra. Aqui não voltou, beleza, aí eu esperaria rompeu de novo, aqui não voltou, beleza, esperaria rompeu de novo, aqui voltou. Então aqui seria minha compra, só para antecipar um pouquinho, tá? Aqui seria minha compra e meu alvo. Meu alvo seria aqui no topo, ó. Então perfeito, ó, compraria Vale a R$ 69,90, venderia 97. Chegou em 97, tem que esperar ela voltar em algum ponto aqui para me comprar. É, olha só que interessante isso aqui, ó. Olha que interessante, olha que interessante. Rompeu o topo. Cadê o negócio aqui? Rompeu o topo, confirmou o fundo, certo? O que fez? Rompeu o fundo, confirmou topo. Ó, isso aqui é muito importante. Depois, ó, eu vou marcar aqui antes. Aqui seria uma região para comprar. Mas eu não tomaria esse stop exatamente por isso que eu vou marcar aqui agora. Rompeu o topo, confirmou o quê? Confirmou fundo. Olha só que interessante. Então, esse fundo que eu só poderia. Esse fundo que seria o confirmado passou para cá por conta desse rompimento. Então, se ele passar daqui, já era estrutura de alta. Então, eu vou comprar aqui? Não vou. Entendeu? Não compro aqui. Por quê? Porque antes de chegar aqui, ele virou para venda. Então, eu estou protegido desse stop aqui. Opa, não tomei o stop. E aí, eu procuraria venda. Deu várias vendas aqui, tá? Aqui voltou a dar compra. Nossa, deu compra linda aqui. Olha, maravilhosa essa compra. Nossa. Aqui eu compraria, tá? Compraria bem aqui, ó. Lá em 65, o preço já está em 89. Quantos por cento desse aqui? Olha, 36%. Meu Deus do céu. Isso aqui é bom demais. Isso aqui pagou quanto? 38%. Cara, então funciona. É igual eu falei lá no grupo. Aonde tem institucionais movimentando preço, tem esse tipo de operacional. Outra coisa que eu vou falar aqui um pouco, tá? Esse curso, esse treinamento, ele foi apresentado para vocês como Smart Money, tá? Mas esse curso aqui não é de Smart Money.
Smart Money Concept, que é o nome, tá? Esse curso não é de Smart Money. O Smart Money, ele fez parte do meu estudo até eu chegar nesse operacional, mas envolveram várias outras academias, né? Teve Smart Money Concept, teve S&D, né, que eles chamam. S&D, que é Supply Demand. Teve ICT, Inner Cycle Trading. Teve uma academia muito boa, Phantom Trading. Teve, etc. Entendeu? Então, esse amontoado de coisa aqui teria outro nome agora. Teria, sei lá, Sereno Trading. Ainda não deu o nome, não. Mas, ó, eu posso falar para vocês que o que eu faço hoje é totalmente diferente de tudo que esse pessoal aqui faz, tá? Eu já fiz mentoria de todos, e hoje eu posso falar para vocês com certeza absoluta que não tem o que eu faço aqui dentro dessas academias. Se você falar assim, eu quero estudar essas academias, pô, pode estudar, topíssimo, muito top, pode estudar, mas não vai ter o mesmo resultado que eu tenho. Por quê? Porque, velho, foram anos de backtest juntando as melhores coisas de cada academia, entendeu? Tem academia muito. Eu posso explicar para vocês a diferença individual de cada uma, mas hoje realmente não faço nada. Assim, claro, eu uso um pedaço de cada um, mas tem algo muito que eu filtrei muito até eu chegar no que eu faço hoje, certo? Hoje eu tenho uma assertividade de 70 a 90% de win rate e com stop loss curtíssimo, né? São operações de 5 para 1, 10 para 1. Ixi, cara, se a gente pegar o mínimo aqui, seria, sei lá, 3 para 1, seria o mínimo. E isso com uma assertividade dessa, faz as contas, isso aqui é surreal. Eu moro no Brasil, eu moro em Brasília. Tem até uma galera aí que mora aqui em Brasília também, né? Tem que abrir um escritório aqui. Sempre quis. O top é o Alan, o Daniel. O Lucas já vai vir de mala pronta. Pode. Ixi, o Ricardo também vai mudar pro DF. Ó, o Tassiano é da Zona Norte, top demais. Ah, Alan, então é pertinho, a Goiânia também é pertinho demais. Goiânia é o quintal de Brasília. Massa, mas top demais. Então, qual é o diferencial? O diferencial aqui do filtro que eu fiz desse tempo todo, dessas academias, seria esse, ó. Win rate, tá? Win rate de 70% a 90%. A gente consegue filtrar todo o trade para chegar até 90% de win rate. Se você pegar o Smart Money é 40%, cara. Os caras acertam 40% das operações. Eu fiquei muito tempo dentro da academia de Smart Money. E era top, era muito top. Eu fazia 10 operações, era 6 loss, 4 gain. Mas, tipo, 6 loss dava. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu colocava, como era lá no Forex, $20. Ó, 6 loss. Era $120 de stop. Os 4 gains geralmente era de 4 para 1. Então, 20 vezes 4, 320. E aí eu tinha um resultado total, né? De $200, né? Então, o total era $200. Pô, isso aqui é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Porém, isso aqui me matava, cara. Isso me matava, tomar 6 stop. Isso aqui acabava com o meu psicológico, me deixava triste. Mesmo eu sabendo que se eu tomasse 6, acertasse um, eu já recuperava esse dinheiro, isso aqui me deixava extremamente triste. Ficava triste demais. Eu falava, velho, como é que eu vou fazer um negócio pra não tomar 6 stop seguidos? Não dá certo, não. Aí o que eu fiz? Mudei pra essa academia. Essa academia é a mesma coisa. 50% de win rate. Só que eles tinham outros filtros. E aí, só que, pô, o que adianta eu filtrar o trade para ainda ter 50% de win rate? Não adianta. Aí eu vim para isso aqui. Aqui, eu só aprendi a analisar a estrutura, tá? Analisar a estrutura, analisar a lateralidade, esse tipo de coisa. Não me acrescentou nada na minha entrada. Claro que na estrutura, na análise da estrutura. Aqui também, análise de estrutura fantástica do Phantom, mas as entradas dele são péssimas. E a mentoria dele também é péssima, porque eles não mostram trade ao vivo. Depois que passa o trade, eles comentam o trade que pagou 20 vezes o risco, mas é tudo fachada. Ruim demais. Então, essas academias, elas não têm no Brasil. Eles são de outros países, tá? A do Phantom, eu assisti em espanhol. Ela tem espanhol, tem até um conteúdo em espanhol muito bom que eu tenho aqui, posso mandar. Mas eu não vou mandar porque é fora do meu operacional de hoje em dia. Então, eu posso aproveitar algumas coisas, eu vou colocar apenas nas aulas, tá? Não material completo. Smart Money Concept, Supply Demand, Inner Cycle Trade, isso aqui é tudo em inglês, tá? Eu comprei dos caras lá em inglês mesmo, pelo site deles. Então, hoje em dia, se vocês quiserem ver essas coisas aqui, eu não indico
antes da gente terminar esse curso, tá? Porque esse curso aqui, quando vocês terminarem, vocês vão ver que você não precisa mais de nada para fazer trade. Você não vai precisar mais de nada para fazer trade, você vai ser independente, você vai ser financeiramente suficiente, vai ser tudo. Então, você não vai precisar procurar mais conteúdo nenhum. Todo conteúdo que você vai procurar depois desse curso, ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui vai ser o seu estudo diário. Você quer estudar? Vai olhar o gráfico. É isso aqui que você vai estudar. Todo dia tem novo estudo, todo dia não tem novas velas. Então, todo dia você vai ter um novo estudo. Não vai procurar mais outro aprendizado, outro mentor, algo do tipo, não, tá? Vamos terminar o curso. Até se qualquer tipo de dúvida eu vou estar sanando aqui durante as aulas, entendeu? Então, vamos terminar o curso, esse curso vai ser suficiente para todo mundo, então eu tenho certeza que não vão precisar de mais nenhum outro tipo de informação além do que vai ter durante o treinamento, tá? Então, se vocês quiserem saber, por curiosidade, dos meus mentores, eu posso falar abertamente para qualquer um, mas não tragam o ensinamento deles para esse treinamento. Se a gente terminar o treinamento e aí vocês quiserem aprender com esses caras lá, ver outras coisas, podem ver, porque aí não vai atrapalhar no meu ensinamento, tá? Porque eu não utilizo, igual eu falei, eu não utilizo exatamente o que eles falam, eu utilizo filtros totalmente diferentes e personalizados pelo que eu tive de conhecimento do mercado e pelo tempo de tela, né? O que eu ia falar? Eu ia falar outra coisa. Eu acho que essa aula de hoje ela se estendeu mais do que o planejado, tá? Porque a gente tô mais batendo um papo aqui, falei sobre o TradingView. Vai ter uma aula adicional sobre Forex, e essa aula adicional sobre Forex vai ter TradingView também, novamente, tá? E outra coisa, nessa aula adicional, eu vou mostrar para vocês uma forma de operar índice dólar lá fora, tá? Numa corretora de Forex, e vocês não vão precisar pagar corretagem, não vai precisar pagar emolumentos para B3, e o Forex tem 15% de imposto de renda, 5% a menos do que o imposto brasileiro. Então, exatamente, na Active Trades, muito top. Então, quem tiver interesse, durante essa aula que eu vou dar sobre Forex, eu vou estar falando como operar índice dólar no mercado de Forex lá fora, numa corretora estrangeira, e aí você vai ganhar em dólar, você vai pagar 5% menos de imposto de renda, não vai pagar corretagem, não vai pagar emolumentos, então é só sucesso, beleza? S100 é qual ativo? Índice americano? Ah, o S100, o Nasdaq, você quis dizer o Nasdaq. Ah, tá. Não, eu opero também, eu opero o S100 também. Tá aqui, ó, os ativos que eu opero, ó. Eu opero Euro, USD, SP500, o ouro, DXY, eu não opero, é só pra mim, é só um drive. Tá aqui, ó, Dow Jones, né, o S30, Nasdaq 100, que eu opero diariamente, é índice dólar, euro, o SP500 e o ouro, tá? Esses 5 ativos. Cara, vocês vão. Aí, às vezes, tem gente que fala, por que você não foca só em um e tal, não sei o quê. Se eu bato o olho aqui, isso aqui vai ser batata mais pra frente, vai ser bem mais avançado, vocês vão ter um drive lá. Pô, eu tenho, sei lá, eu tenho uma região bem aqui, que eu quero que o preço venha. Olha a distância que o preço tá da região. Tá longe, vai demorar. Se vai demorar, o que eu faço? Mudo pro outro. Aí eu venho aqui, olho aqui. Pô, eu quero que o preço venha aqui. Ah, tá muito longe, vai demorar, vou pro outro. Ou aqui, ó. Ah, eu quero que o preço venha aqui. Ah, o preço tá aqui, é esse que eu vou operar. Entendeu? Então, sempre tem trade aqui para mim. São cinco ativos. Mas, no início, para o aprendizado, é sempre bom você focar só em um gráfico, porque ele vai ser o seu drive. E como eu, às vezes, deixo operações durante dias, então eu tenho essa oportunidade de operar também mais contratos. Mais contratos não, mais ativos. Mas foque em só um. No caso do mercado brasileiro, eu indico vocês focar no dólar, tá? Mas o índice é muito bom também. Muito bom também. Mas se vocês focarem só no dólar, vai ser mais fácil o aprendizado. O índice, ele tem alguns filtros que eu vou definir para a aula, tá? Ele tem alguns filtros, tem uma dificuldade um pouco maior, mas é assertivo, tão assertivo quanto o dólar, beleza? Hoje mesmo teve várias operações no índice lindas, várias vendas lindas. Só venda, né? Teve um monte de vendas. Somar aqui foi uns 2 mil pontos, 2, 3 mil pontos. 2, 3 mil pontos não, né? Caiu 2 mil pontos, deve ter sido uns 4. Então é isso. Eu acho que se alguém tiver dúvida, pode mandar lá no privado lá, que quando eu tiver um tempo eu vou responder a todos. A nossa aula se encerra aqui hoje. Ela passou do horário que eu tinha previsto, que era para 9, 9 e meia no máximo, tá? Mas foi mais um bate-papo para a gente conhecer um pouco mais, tá bom? Para a gente ficar mais por dentro aqui do assunto. E eu agradeço a todos pela oportunidade e por ter adquirido o treinamento. Eu tenho certeza que vai ser grandioso na vida de cada um. Eu espero que seja. Beleza? Obrigado aí pela confiança. Estamos juntos, qualquer coisa. Um abraço. Qualquer coisa é só chamar lá no privado. Vou encerrar aqui a aula, vou deixar ela gravada e vou upar, vou mandar o link para caso alguém queira rever. E para quem não viu também, eu vou estar mandando lá. Beleza? Melhor aula em 5 anos? Nossa senhora. Rapaz, olha que eu não falei nada, hein, Alan? Se tu vê aí, rapaz do céu, tu vai ter. Todo dia vai ser uma melhor aula para você. Mas é isso aí, um abraço a todos, boa noite. Tamo junto.
Não, é para fazer sentido mesmo, aqui é tudo faz sentido. Aqui, cara, aqui é como realmente o gráfico funciona, beleza? Então, não tem nada que não faz sentido. Não existe aquele negócio de seguir um operacional cegamente, sem saber como é que funciona. Aqui você sabe tudo por trás dos panos. E vai ser sempre assim até o final desse treinamento, beleza? Então, fechou. Agora eu vou fechar a live aqui, senão nós vai ficar batendo papo aqui um tempão. Valeu, um abraço. Eu tô vendo se eu vou upar no Drive, e aí eu mando o link do Drive, beleza?